Bom, eu vou iniciar aqui com uma prestação, uma análise de conjuntura rápida. Ia falar também que a nossa prestação de contas, normalmente, a gente apresenta no meio do ano, mas esse ano, em função da pandemia, com trabalho à distância, o contador demorou para entregar e agora, nesse momento, o nosso Conselho Fiscal está analisando. Então, na próxima reunião do Conselho Político, a gente vai fazer a prestação de contas, tá? Eu vou iniciar aqui com uma análise de conjuntura bem ligeira mesmo, focando só a questão econômica, né? Não vou entrar, gente, nessa parte geral, não é, do país, política, senão nós demoraríamos muito tempo, e isso a gente já está vendo muito nos jornais, né? Enquanto essa parte econômica está muito escondida. Esse texto aí também, Estamos Vivendo no Avesso do Brasil que Merecemos, ele também é um resumo do trabalho do grupo do Observatório de Finanças, que eu convidei todos vocês que quiserem participar. Quem quiser já pode colocar no chat ali, que tem interesse, que o Edmar, nosso colaborador, vai tomando nota, ou então, se quiser depois mandar um e-mail reservado, também fiquem à vontade. Nós, de fato, estamos vivendo no avesso do Brasil que merecemos, né? Se levarmos em consideração as imensas riquezas desse país, em todos os sentidos, as nossas imensas potencialidades, é inaceitável pensar que temos mais de 20 milhões passando fome, mais da metade da população em insegurança alimentar, desemprego recorde, não é? Uma situação de penúria, uma ameaça de destruição do Estado, tanto com as privatizações insanas, como com essa ameaça da PEC 32, e outras, né? A PEC 86, que já antecipou muita coisa, e, enfim, depois vocês podem acessar. E que avesso é esse? Nós estamos na ditadura do capital. No início desse ano, essa economista aí do Chase Manhattan Bank, um banco que só não quebrou porque dinheiro público foi julgado pelo Fed, bilhões, centenas de bilhões de dinheiro público foi injetado nesse banco para ele não quebrar, ele deu um ultimato para o Brasil no início do ano. Falou que juro e dólar iam subir se o Brasil não fizesse as reformas. O problema é que o Brasil fez as reformas, aprovou a PEC 186, aprovou a independência do Banco Central, aprovou uma porção de coisas, e o juro está subindo de forma disparada. Tem 2 artigos aí novos na página da auditoria, um do Rodrigo, né, que ele fez agora, que o Banco Central subiu pela 4ª vez. Só essa subida de 1%, ele estimou uma perda de 71 bilhões para os cofres públicos, quase o orçamento da educação para esse ano, com esse 1%, fora o que já subiu das outras vezes. Então, é essa ditadura do capital. Esse é o foco da nossa luta, tá? Quem manda no Brasil é o BIS, e quase ninguém fala nisso. Tem 2 artigos aí que tratam do BIS, não é? Um da Lujan, nossa colaboradora do Núcleo Capixaba, e um outro do pesquisador Daniel Simões e da professora Fátima Pinel, explicam o BIS, e o resultado é esse aí, ó. Quem manda é o capital, o que passa no Congresso é o que o capital quer. Já passou só esse ano, independência do Banco Central, aumento da taxa de juro 4 vezes, já aprovaram a PEC 186, já aprovaram na Câmara esse projeto 5387, que traz o risco de dolarização da economia, libera operações em dólar para um limite altíssimo. O Banco Central já está falando em moeda digital, não é? Estamos vendo as privatizações insanas. Vocês viram a aprovação da privatização da Eletrobras, agora o destravamento para privatizar os Correios. A securitização de créditos e o regime de recuperação fiscal nos estados está avançando com a aprovação das leis 173 e 178. O orçamento de 2021 só foi aprovado em março desse ano, com amplo privilégio para os gastos com a dívida. E esse ano, até o meio do ano, já gastamos mais de 1 trilhão com dívida na esfera federal. E a PEC 32 avançando, né?
Isso aí é só um resumo. Tem também o projeto de alteração lá das regras tributárias, que vocês viram que a cada pressão o relator cede, né? Para diminuir a tributação das pessoas jurídicas. É um absurdo, gente. Então, a situação do país está realmente do avesso em que poderíamos ter. E a desculpa para tudo é a crise. E a crise, como é que tem acontecido essas crises? Elas são provocadas por esse modelo econômico errado, capitalista, financeirizado, que prioriza as pautas do capital, não respeita a natureza, não respeita as pessoas, não respeita a classe trabalhadora. E a responsabilidade do setor financeiro na produção das crises é gigante. Tanto a responsabilidade dos bancos, como do setor financeiro institucional, os bancos centrais, o BIS, o FMI, Banco Mundial, a responsabilidade deles na produção das crises é gigante. E essas crises aumentam a dívida pública. A crise vem, a dívida explode, o lucro dos bancos também aumenta. Por quê? Os mecanismos usados para produzir a crise transferem dinheiro público para os bancos. Aí, diante do aumento da dívida, todos os governos, não só no Brasil, mas aqui no Brasil mais ainda, vêm com um rol de medidas para debelar a crise e pagar a dívida. Aí vem os planos de ajuste fiscal, como nós tivemos a emenda 95, a emenda 109 e vários outros cortes, os planos de austeridade, as privatizações, as contrarreformas. Todas essas medidas são para quê? Para contornar a crise e pagar a dívida. E o que mais me impressiona, gente, é ainda a quantidade de gente que fala que a dívida não é problema. Como que a dívida não é problema? Se ela está por trás de tudo isso aí. Todas essas medidas que afetam toda a sociedade, toda a economia do país. E aí, diante dessas medidas, quais as consequências delas? Redução dos serviços prestados à população, aumento do desemprego, da informalidade, da precarização, porque as contrarreformas provocam isso, o corte de gastos aumenta o desemprego, aumenta a desigualdade, aumenta a concentração de renda, as contrarreformas desmontam a estrutura do Estado, tanto com as contrarreformas como com as privatizações, e, de novo, aumento do lucro dos bancos. Porque os bancos ganham tanto com os mecanismos criados para produzir a crise, como ganham também com as medidas adotadas para debelar a crise. Então, essa tela aí resume o que está acontecendo, tá? Nesse momento, e aqui tem vários exemplos da responsabilidade dos bancos, né? Nos anos 70, quando acabou a paridade dólar-ouro, que está fazendo 50 anos agora, aumentou a liquidez e etc. Nos anos 80, quando elevaram unilateralmente a taxa de juros. Nos anos 90, com a política monetária, vocês lembram, na década de 90, juro aqui no Brasil, juro básico quase 50% ao ano? E transformação de dívida externa em interna, quando o juro estava nessas alturas. E olha que a dívida externa suspeita de prescrição. E a última crise, 2007, 2010, lá fora, localizada claramente nos bancos também, foi a farra dos derivativos. E aqui no Brasil, a crise que nós temos vivido desde 2014. Que crise é essa se nós temos mantido mais de 4 trilhões em caixa todo ano, há anos? Final do ano passado, chegamos a 5 trilhões. Essa crise foi fabricada pela política monetária do Banco Central e afetou brutalmente os estados e municípios. Nós vimos isso lá no Observatório de Finanças. As receitas dos estados e municípios tiveram uma queda quando veio essa crise, que o PIB caiu e tudo mais. Mas o lucro dos bancos seguiu aumentando, né? Aqui tem vários links de artigos, vídeos que tratam dessa crise fabricada.
Nós não tivemos aqui no Brasil nenhum dos fatores que produzem crise. Esse livro aí, que eu tive acesso a ele lá na Europa, quando eu participei da auditoria grega, ele explica claramente, é um dos livros didáticos mais adotados lá. O que produz crise no capitalismo? Guerras, pestes, quebra de safra, quebra de bancos. Tá? E o que produziu a crise atual? Nenhum desses fatores. Tá? Foi a política monetária do Banco Central, com juro elevadíssimo, remuneração da sobra de caixa dos bancos chegou a 1 trilhão e nunca mais caiu de 1 trilhão. O prejuízo do swap chegou a ser noticiado na Globo, o que é uma raridade, eles não noticiam isso. Emissão excessiva de títulos, de tal maneira, tudo isso aí fez a dívida explodir. Em 11 meses, a dívida cresceu 732 bilhões, sem contrapartida alguma. Tá? Então, a crise tem servido para justificar todas essas medidas que nós vivemos, todas essas contrarreformas que nós vivemos desde então. Tá? E a PEC 32 está lá na página da Câmara Federal. O documento da Frente Parlamentar começa exatamente a crise iniciada em 2014, a dificuldade de retomar a economia. Com base nisso, eles falam, se não fizer reforma administrativa, não sai da crise. Então, vocês estão entendendo como que nós estamos sendo enganados, não é, por esse discurso? Eu sei que todos vocês sabem disso, eu estou apenas organizando essas ideias aqui para a gente conversar. O rumo das contas públicas não está na estrutura do Estado, no gasto com servidor. O rumo das contas públicas está no sistema da dívida. Tem artigos sobre isso, o déficit está no Banco Central e não nos gastos sociais. E, em vez de instalar uma CPI para investigar o Banco Central, investigar essas operações que têm criado rombo e crise, a Câmara priorizou dar autonomia e liberdade total ao Banco Central, aprovando os inconstitucionais projetos 19/2019 e 3877/2020. O Congresso deu vitória ao overnight e aprovou a Bolsa Banqueiro sem limite. Então, gente, na luta contra a reforma administrativa, a PEC 32, nós temos que colocar esse contra-argumento aí. Porque se a gente ficar só na defensiva, é muito risco, tá? Para que tem servido a dívida pública? Tem artigo, palestra no Senado em audiência pública, live. A dívida tem servido para financiar esses mecanismos que geram dívida. Por isso que a dívida cresce desse jeito, ela se autoalimenta. E até o Tribunal de Contas já afirmou que a dívida não serviu para investimentos no país. O link do vídeo está aí também, que vocês podem acessar. O orçamento mostra, né, onde é que está o rombo, e a análise desse orçamento do ano passado está aí no link, detalhado, inclusive os pontos que são questionados, né? Esse ponto aqui, inclusive, está abordado lá na análise, que é uma manobra de utilização de recursos que poderiam ser utilizados em gastos sociais para pagar dívida. E aí usam parte da dívida para pagar gastos sociais e só falam nessa outra parte, que é a metade da outra, né? Nesse levantamento aí até ano passado, 1.810 trilhão de gastos com a dívida foram financiados com fontes que poderiam ter sido gastas com investimentos sociais. 1.810 trilhão, mas foram desviadas para pagar a dívida. Aí, o que o governo fez? Emitiu 908, a metade, de dívida para pagar gasto social. E fica falando só nessa outra parte, só fica falando que a dívida financia gasto social. Por isso a auditoria é tão importante, é através da auditoria que a gente desmonta isso aí. E a Bolsa Banqueiro, né, principal mecanismo responsável pela crise fabricada, provocando crise, faz explodir o juro de mercado, faz explodir a dívida e o rombo aos cofres públicos. Essa operação é que foi aprovada, virando a Lei 14.185, que a gente quer entrar com o Madinho.
Olha aí onde é que está o rombo. Em poucos meses de 2020, olha essa tabela aí que está lá no site do Banco Central. Ele destinou trilhões aos bancos, liberando liquidez, liberando capital, dispensando provisionamento. Trilhões. E para que serviu esse dinheiro? Só para aumentar o lucro dos bancos. Vocês devem ter visto a notícia. O lucro trimestral dos bancos agora, no último trimestre, em plena pandemia, no auge da crise, foi o lucro recorde histórico do trimestre. O rombo está aí, ó, 3 trilhões para financiar o Banco Central, dinheiro que sai do Tesouro. Ficar independente assim é fácil, né, gente? O Tesouro Nacional doa títulos para o Banco Central, paga juros sobre esses títulos que ele doa, o Banco Central gasta tudo para remunerar a sobra de caixa dos bancos. Se o Banco Central tem prejuízo com swap, joga na conta da dívida e a dívida cobre o rombo. Se o Banco Central tem prejuízo no seu balanço, transfere para o Tesouro e o Tesouro Nacional cobre o prejuízo. Assim é muito fácil ser independente, vocês não acham? E é aí que está o rombo. O outro ponto de luta também da conjuntura, que a Auditoria Cidadã lutou muito, foi contra a PEC 186, essa chantagem, né, que usou a questão do auxílio emergencial, liberou apenas 44 bilhões para o auxílio emergencial e liberou 1 trilhão e 400 da conta única. Inclusive, recursos vinculados à área social, liberou para pagamento de dívida, tá? Tem vários artigos, olha, a Auditoria Cidadã e o grupo que está no Observatório de Finanças fez a sua parte. Olha quantos artigos o pessoal produziu. Fizemos também live com o ministro Aires Brito, tá? A Auditoria Cidadã enviou interpelação extrajudicial contra a PEC 186 e contra a PEC 32, que eu já vou entrar nela aqui. Sobre a PEC 32, tem vídeo da campanha É Hora de Virar o Jogo, tá? Essa PEC 32, gente, é uma das medidas que surgem nesse cenário de crise fabricada. Ela é uma das medidas que está ali naquele rol. Já veio, nesse rol, já veio a reforma trabalhista, da Previdência, as privatizações e tudo mais. Agora, a PEC 32. E vem com a falsa alegação de que o problema das contas públicas estaria no gasto com os servidores. Não está, como eu mostrei, o rombo está na política monetária do Banco Central e no sistema da dívida. A PEC 32 aponta para privatização e terceirização generalizadas e extinção de carreiras. Quem ainda não percebeu isso, leia com atenção o artigo 37A, que eu vou colocar aqui na tela em seguida. Estamos diante do risco do fim do serviço público, tá? Universal e gratuito, é privatizar tudo que querem. Esse projeto está conectado com o regime de recuperação fiscal e os interesses do mercado. Por quê? A PEC 32 possibilita grandes negócios privados. E o esquema de recuperação fiscal também, tá? É um estímulo ao endividamento, eterniza o sistema da dívida, submete os estados a um comitê biônico com poderes ilimitados, poderes sobre tudo, pode inclusive revogar o que Câmara e governador decidiram, como já fizeram no Rio de Janeiro, tá? E o esquema de securitização, não é? Então, é um pacote, tá tudo interligado, tá? Nesse regime de recuperação fiscal, cujo objetivo, que está lá na lei, é corrigir os desvios que afetaram o desequilíbrio das contas públicas, eles não corrigem nada disso. O que afetou o desequilíbrio das contas públicas foi o gasto com a dívida, a lesão com a Lei Candir, com outros incentivos injustificados, o impacto da crise fabricada, a concentração de renda na esfera federal. O regime de recuperação fiscal não enfrenta nenhum desses itens. Pelo contrário, ele coloca o teto de gastos, arrocha a estrutura do Estado, exige mais privatizações, exige reforma da Previdência,
nos moldes federais, incentiva o endividamento com garantia da União, e dívida garantida pela União pode ser securitizada. Então, é um esquema que afeta e está interligado com a PEC 32. Ontem eu participei de uma audiência pública lá na Alerj, uma audiência pública conjunta, Alerj e Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e mostrei esses dados aí. Ó. Onde é que está o problema? O Rio financiou uma dívida de 15 bi, já pagou 30 até 2019, e lá em 2019 o estoque era 90. De lá para cá a situação se agravou muito, principalmente com o regime de recuperação fiscal. Eu coloquei o link aí de um artigo do Paulo Lindsay, que ele aborda exatamente de lá para cá, de 2019 para cá, a explosão que aconteceu na dívida do Rio de Janeiro, principalmente por causa do regime de recuperação fiscal. Então, o Rio foi cobaia. Os outros estados têm que estar atentos a isso, e o papel dos núcleos vai ser importantíssimo nesse ponto. A Lei Candir, uma perda de 50 bilhões para o Rio de Janeiro, os incentivos injustificados. O Rio ainda tem uma questão gravíssima, que é desvio de royalty do petróleo para o paraíso fiscal de Delaware, nos Estados Unidos, um esquema investigado lá por uma CPI na Alerj, e a concentração de renda na esfera federal. Tudo isso aí é que subtrai recursos. O problema está nos servidores públicos? Claro que não. Tá? O comparativo de gastos com a dívida e pessoal mostra claramente onde é que está o problema do rombo. Olha aí o gasto com a dívida nessa linha azul, e olha lá embaixo o gasto com o servidor. Isso aí na esfera federal. Na esfera dos estados, o gasto com o servidor é mais relevante, porém, não é a causa do desequilíbrio. O desequilíbrio está nas subtrações de receitas, como eu falei, na dívida ilegítima, que já foi paga várias vezes, os estados ainda devem várias vezes, a conta não fecha, por isso que tem que fazer auditoria. Na Lei Candir, os incentivos e renúncias injustificadas, etc. E, principalmente, na concentração de receitas na esfera federal. Olha aí como é que é distribuída a carga tributária brasileira. Os contribuintes pagam, e olha com quem fica o dinheiro. 67,5% na União, 26% nos estados e 6,5% nos municípios. O fundo de participação dos estados e municípios é insuficiente para corrigir essa distorção. Tá? Então, o problema dos estados está na receita, por causa dessa concentração na esfera federal e das subtrações, tá? E não nos servidores. A gênese dessa PEC são estudos errados do Banco Mundial, que são usados para julgar a culpa nos servidores públicos e na Previdência Social. O Banco Mundial ignora o gasto com a dívida, gente, ignora, tá? Isso, lógico, né, que eles fazem isso. Eles mentem falando do excesso de servidor, dos salários altos, tudo isso está desmentido na carta aberta e na interpelação que nós entregamos aos parlamentares, tá? Os danos à sociedade são enormes. Eu queria chamar a atenção para esse artigo 37A, que abre, olha só as palavrinhas bonitas que ele fala, né? Os entes federados, União, Estado, DF, município, poderão fazer instrumentos de cooperação para compartilhamento da estrutura física e recursos humanos. Olha que palavras bonitas: cooperação, compartilhamento. O que isso significa na prática, gente? Que todos os setores públicos poderão se associar ao setor privado. Amanhã vocês podem chegar na sua repartição e ter uma pessoa lá terceirizada de uma empresa privada para fazer o que você faz. Só que ela não foi concursada, ela não foi preparada, ela não tem aquele compromisso com o Estado. Em pouco tempo, a que isso vai levar? Ela vai acabar aprendendo alguma coisa ali, e como os sucessivos governos não têm mesmo interesse no serviço público, querem privatizar tudo e fazer grandes negócios, em pouco tempo
vai parar de fazer concurso, as carreiras vão entrar em extinção. E eu queria chamar a atenção aqui para uma ressalva que esse artigo 37A faz para as atividades privativas de cargos típicos. Isso aí é para nos dividir. Isso aí é para alguns acharem que as carreiras deles não serão extintas. Por enquanto. Vocês se lembram da luta lá em 2003 contra o Fundo Complementar de Natureza Pública? Vocês podem procurar artigos meus lá de 2003 falando natureza pública até quando? Quem garante que eles vão ser sempre de natureza pública e não vão ser transferidos para as mãos do mercado? Quando a gente faz análise de conjuntura de longo prazo, gente, a gente vai percebendo como são feitas as coisas. Lá em 2003, a gente já acusava isso. O que aconteceu agora? Qual é a natureza do FUNPRESP? Continua público? Já acabou isso. Na reforma de Previdência agora do Bolsonaro e Guedes, já virou natureza privada. Tá? Então, essa ressalva aí para atividades típicas de Estado, eu faço a mesma pergunta. Até quando? Vocês acham que vai dar para segurar isso depois de desmontar tudo? Não vai dar, não. Todo mundo tem que lutar junto agora. Olha, tem artigo aí, Mentiras e Riscos da PEC 32, as inconstitucionalidades eu abordei em audiência na CCJ, que infelizmente passou por cima da maioria. Eles acataram algumas, né? Tiraram a questão da subsidiariedade, mas não adianta, deixaram o 37A lá, não é? E tiraram algumas coisinhas, mas a essência das inconstitucionalidades continua, tá? Principalmente essa questão aqui da função pública. Essa questão aqui da função pública, qualquer função pública está exercendo uma atribuição do Estado. Tá? Aquela servidora que está lá limpando as escolas, ela está exercendo uma atribuição do Estado. Porque o Estado garante lá no artigo 6º, educação, e para ter educação tem que ter não só professor dentro de sala de aula, tem que ter escola, mas tem que ter também quem limpe a escola. Então, essas funções públicas, elas estão sendo desmontadas. E não vai sobrar nada não, gente. Tá? É preciso rever essa questão. A Auditoria Cidadã fez a cartilha popular, não é? Com iniciativa do Núcleo Capixaba, da Lujan Miranda. Vários de vocês encomendaram essa cartilha. Nós enviamos para todos os parlamentares via correios. Distribuímos também em ato público do DF as cartilhas que a Auditoria Cidadã adquiriu. Enviamos para as entidades que encomendaram e os custos foram cobertos. Na próxima reunião, junto com a prestação de contas, nós vamos prestar contas também dessa questão da cartilha, viu? Por isso tudo que eu apresentei, gente, que a auditoria é a nossa bandeira, né? Está prevista na Constituição e nós temos que expandir o conhecimento dessa realidade, criar uma grande mobilização social consciente, rejeitar essa PEC, investigar o Banco Central, que é onde está o problema, e realizar auditoria com participação social. Não é? Para isso, a Auditoria Cidadã tem chamado várias mobilizações. Como eu falei no início, eu vou aqui apresentar uma tela só. Vocês podem acessar no nosso site essa ameaça do regime de recuperação fiscal. Foi colocado no site ontem. É um novo artigo. Esse artigo eu preparei com base nas telas que eu preparei para dar o aulão lá para o curso dos estados. Inclusive, esse aulão está disponível, tá? na página da auditoria, quem quiser assistir. E peguei aquele estudo ali das leis, né, que tratam do regime de recuperação fiscal e transformamos nesse texto. E tem até, inclusive, aí uma proposta de diagramação que a gente propõe imprimir para vocês
lutarem nos estados, nas assembleias legislativas. Porque o que nós temos percebido é uma propaganda enganosa, brutal, em relação a esse regime de recuperação. Governadores, como o governador de Minas, falando que se não entrar no regime de recuperação fiscal, não tem saída. É o contrário. Esse regime, como o Paulo Lindensen fala lá no artigo dele, é de implosão fiscal. Tá? Então, vocês podem acessar esse link e eu vou disponibilizar essa diagramação para vocês olharem também, apresentarem sugestões antes da gente imprimir.